E hoje nós vamos começar um estudo sobre o livro de Esther. Só que nós não vamos falar de Esther, nós vamos falar da primeira mulher que aparece no livro de Esther. Ela se chama Vasti, a rainha Vasti. Queria que você abrisse comigo aí no livro de Esther, no capítulo 1, ele fica um pouquinho antes de Salmos, Esdras, Neemias, aí vem Esther. E eu quero ler com vocês rapidamente, para a gente poder já entrar nesse livro. Pretendo ser breve, mas tem muita coisa linda para falar sobre essa mulher, muita coisa forte. E só que eu quero ler o capítulo inteiro. Então, por favor, não durmam. Eu sei que agora é tarde, depois do almoço, dá aquele soninho. Mas prestem atenção, porque nós vamos aprender muita coisa aqui. Amém? É o capítulo 1 inteiro. Vamos ser breves. Então, o livro de Esther diz assim, capítulo 1. Foi isso que aconteceu nos dias de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Nesse tempo, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e oficiais. Estavam perante ele os chefes do exército da Pérsia e Média e os nobres governadores das províncias. Por 180 dias, ou seja, 6 meses, mostrou ele as grandes riquezas do seu reino e o esplendor e glória da sua majestade. Queridas, antes de eu dar sequência aqui, eu quero explicar uma coisa para vocês. Quem não conhece ainda a Bíblia, quem conhece, nós vamos dar uma recapitulada, mas quem não conhece está chegando agora, só para vocês entenderem. Esse rei, ele estava comandando todas essas províncias, eram 127 províncias. E ele era do reino Medo-Pérsia, que conquistou a Babilônia. Lembra que o povo foi cativo para a Babilônia por 70 anos, e agora quem estava comandando eram os Medo-Persas. E Ciro já tinha dado uma ordem para que eles voltassem a reconstruir os muros. Então, o livro de Esther está nesse meio aí. O povo voltando para Jerusalém para reconstruir os muros. Tá? Só que essa história ela se passa lá na Pérsia. Tá? Na Pérsia, sob o comando do rei Assuero ou rei Xerxes. Tá? Então, o livro da Esther, o livro de Esther, na semana que vem, na próxima semana que eu ministrar aqui, nós vamos falar mais sobre Esther. Mas eu quero só dar um panorama bem breve, bem rápido, tá, para vocês. Esse livro, você não vê em momento algum falar o nome Deus. Não fala de Deus aqui. Nem oração, nem nada. Mas ele é um livro que está na Bíblia e ele é um livro altamente espiritual. Por quê? Porque ele contém analogias, ele contém metáforas, ele contém coisas ultra espirituais. E essa já começa com coisas espirituais. Nós vamos ver aqui uma descrição do reinado do rei Xerxes. E você vai ver a glória, você vai ver esse rei chamando a rainha para exibir, dando uma festa de 6 meses para o povo, para mostrar suas grandezas, para mostrar o seu reino, né? Então é uma coisa muito profunda, nós vamos nos aprofundar aqui hoje, amém, queridos? Amém. E a gente tem que ler a palavra com olhos espirituais também, além do que ela nos ensina, né, da história que ela conta, nós temos que ver com olhos espirituais, porque Deus fala através da palavra. Deus fala com cada um de nós e vai falar especialmente com nós mulheres. Então vamos lá. Então, por 180 dias mostrou ele as grandezas e riquezas do seu reino, o esplendor e a glória da sua majestade. Acabados aqueles dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã. Então, por 6 meses a festa foi para o reino todo, para 127 províncias. Só que, durante 7 dias, o reino foi dentro da fortaleza de Suzã. Então, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Era uma festa mais íntima. As cortinas eram olha só a descrição, as cortinas eram de pano branco, verde, azul celeste, atadas com cordões de linho fino e de púrpura e argolas de prata e as colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata sobre um pavimento de pórfiro de mármore, de alabastro e de pedras preciosas.
Dava-se de beber em copos de ouro, os quais eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. Segundo a ordem do rei, a cada convidado era permitido beber conforme o seu costume, pois o rei tinha ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Ou seja, entre aspas, né? O linguajar de hoje, liberou geral, né? Então, vamos lá. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. Paralelo àquele banquete que estava sendo oferecido para o povo, a rainha fez uma reuniãozinha íntima de mulheres lá no cantinho dela, tá bom? E versículo 10, ao 7º dia, o rei, estando já alegre do vinho o seu coração, mandou que Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Bagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era extremamente formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou atender a ordem do rei, dada por intermédio dos eunucos. Eunuco, querido, são homens que eram castrados para servir a rainha, para trabalhar no harém, tá? Quando você vê eunuco aqui na Bíblia, você, olhando com olhos espirituais, você vê santidade. Amém? Santidade. Pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Os 7 príncipes dos persas e dos medos que viram o rosto do rei e ocupavam os primeiros assentos do reino. 7 que viam o rosto do rei. O rei não se mostrava para qualquer um. Vocês estão captando a mensagem aqui? Amém? O que se deve fazer segundo a lei, a rainha Vasti? Ela não cumpriu a ordem do rei Assuero, dada por intermédio dos eunucos. Respondeu Memucã na presença do rei e dos príncipes. A rainha Vasti pecou não somente contra o rei, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Pois a notícia de que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média, sabendo o que fez a rainha, dirão ao mesmo a todos os príncipes do rei. Assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se na lei dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. E também o rei se dê ao reino. Também o rei deu o reino dela a outra que seja melhor que ela. Então, quando o edito do rei for proclamado por todo o seu vasto reino, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde o maior até o menor. Pareceu bem esse conselho ao rei e aos príncipes, e o rei fez conforme a palavra de Memucã. Enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever e cada povo segundo a sua língua, proclamando na linguagem de cada povo de que todo homem fosse senhor da sua própria casa. Passadas essas coisas e apaziguado o furor do rei Assuero, lembrou-se ele de Vasti e de tudo o que fizera, do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas, põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam na fortaleza de Suzã todas as moças virgens e formosas na casa das mulheres, sob o cuidado de Agai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dê-se-lhe tratamento de beleza. E a moça que agradar ao rei, reine no lugar de Vasti. Isso pareceu bem ao rei, e assim se fez. Amadas, eu quero orar primeiro antes de falar essa palavra. Amém? Feche seus olhos. Pai, me coloco diante de Ti, peço, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo, que não seja eu a falar agora, mas o Senhor.
Que, Pai, o Senhor venha com as suas profundas riquezas e sabedoria, os seus tesouros escondidos agora, Senhor, e revela a nós, Pai. As mulheres vieram aqui, Pai, porque tem sede e fome do Senhor. E, Pai, eu sou só um vaso Teu, então me enche dessa unção e transborda, Senhor, e venha falar com cada uma de nós, a começar de mim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridas, nós vemos aqui uma história linda, né? Mas uma história forte. Uma mulher que era rainha, que tinha a condição mais alta do reinado. Ela era mulher do império que tomava conta do planeta Terra. Que tomava conta de toda a Terra ali. Ela era uma mulher muito importante. E o rei estava dando uma festa, porque ele queria mostrar as suas grandezas. Ele tinha conquistado várias nações, vários povos ao redor. Ele era o manda-chuva de tudo ali. Inclusive, conquistou a Babilônia, que havia conquistado Israel, Judá, enfim, Judá, né? Então, ele era o cara ele era o auge ali, né? E ela era a esposa, nada menos do que a esposa dele. Uma mulher que era da mais alta patente ali, porque ela devia ser honrada, reverenciada, enfim. Mas, enquanto ele estava dando aquele banquete para todos, essa mulher, ela estava numa reuniãozinha à parte, com as amiguinhas dela. Ela não quis se misturar, né? Então, a gente já vê aqui alguma coisa estranha nessa história. Se você for procurar sobre a Rainha Vasti, você vai ver muita coisa na internet. Inclusive, pessoas, né, que se você for na história buscar, dizem que ela foi uma mulher ousada, que ela foi uma mulher avante no seu tempo, porque ela não quis se expor. As pessoas dizem que o rei queria que ela fosse nua, para apresentar a sua mulher nua, somente de coroa, na frente das pessoas. Eu acho isso uma história da carochinha, me desculpem, né? Mas eu acho isso muita loucura, né? Porque diz que o Bede já estava totalmente bêbado e queria exibir a sua mulher. Isso eu já acho demais. As pessoas dão uma viajada às vezes, né? Nenhum rei, por mais bêbado que tivesse, ia querer expor a sua esposa nua, completamente só de coroa para o povo, né? E dizem que ela foi uma mulher que ousou contrariar uma ordem do rei, e as pessoas aplaudem a atitude dela, e vão para as praças e queimam o sutiã, e falam, uau, é o que manda aqui, né? Então, queridas, a gente ouve essas coisas, mas o que eu penso é o seguinte, a Bíblia não conta nada disso. A Bíblia fala que este homem estava dando uma festa para mostrar as suas grandezas. E ele quis mostrar, e tudo bem que ele estava alto, a Bíblia não fala que ele estava caindo aos pedaços, a Bíblia fala que ele estava alegre do vinho. E nessa alegria, num ímpeto, ele chamou a esposa e falou, não, vou exibir você para todos. E ela falou, não vou, né? Daqui eu não saio. A razão, a Bíblia não conta por que ela não foi. Mas ela não foi, ela desobedeceu uma ordem do rei. E é nisso que eu quero pegar aqui. Duas coisas que Vasti fez, que fez com que ela perdesse a sua posição de rainha. No fim da história nós lemos, né? Ela perdeu a condição de rainha. Ela perdeu todas as regalias que ela tinha naquele reino. Ela perdeu a condição da mulher mais desejada, mais invejada, mais maravilhosa, porque, além de tudo, ela era uma mulher linda. A Bíblia fala que ela tinha uma beleza, assim, fora do comum. Então, assim, eu acho que era a cereja do bolo na festa que o rei deu para todos, né? Assim, não bastasse tudo isso que nós conquistamos, que nós temos, porque eles conquistaram a Babilônia, que era o top dos tops ali, que era o reino que estava dominando tudo. Então, assim, além de tudo isso que eu conquistei, olha só que maravilha que eu tenho do meu lado, essa mulher, né? Só que ela não quis ir. Ela preferiu ficar com as suas amiguinhas lá no palácio. Então, queridas, quando a gente vê essa história, como é que nós temos que ver essa história? O que a Bíblia mostra para nós aqui? Por que esse livro de Esther está aqui? A saída dessa mulher, ela foi assim o gatilho para que entrasse uma outra. E essa outra foi a que salvou os seus irmãos, o seu povo da destruição. Salvou os judeus de um grande massacre, do maior holocausto que haveria naquela época. E
Eu creio que Deus não faz uma coisa para levantar outra, não. Deus, ele escreve certo por linhas certas, né? Dele é o tempo, dele é o modo. Então, Deus viu que Vasti, né? Ele precisava de alguma, eu não sei, eu vou ficar aqui conjecturando com vocês, porque Deus é Deus, né? Mas no lugar de Vasti, como ela recusou, né, uma ordem do rei, ela estava distraída com a festinha dela ali, ela recusou uma ordem do rei, foi levantada uma outra para o seu lugar. E essa outra recebeu a honra. Essa outra foi amada, foi honrada, né, a Esther. Mas hoje nós vamos falar dessa mulher de Vasti. Vasti, o nome dela significa beleza. Ela era uma mulher linda mesmo. E ela... O que nos leva aqui? Aqui o rei Assuero, o que ele simboliza? O próprio Deus, o nosso Senhor. Ele é o rei dos reis, o Senhor do Senhor. Ele é o Deus que criou todas as coisas. Você pode admirar o Senhor por todas as obras dele, tudo, o universo, tudo que for criado pertence a ele. E ele diz que coroou a criação com o homem. Quando você lê lá em Gênesis, ele preparou, ele fez os céus e a terra, preparou todo o planeta Terra para coroar a criação com o homem, com o ser humano. E ali, ele quis assim o melhor. O homem foi feito para reinar com Deus na terra. Só que o homem desobedeceu também. Quando a gente vê essa história de Vasti, nos leva a Eva. Eva não obedeceu uma ordem de Deus, queridas. A única ordem que Deus deu para ela, não coma desse fruto, ela foi lá e comeu. Vasti fez a mesma coisa. Então nós vemos assim, Deus coroando a criação com um homem e uma mulher tão maravilhosa. O homem ficou apaixonado. Deu poder para eles, deu domínio, e é assim que ele quer fazer conosco, através de Jesus Cristo. Primeiro, em Romanos, capítulo 8, nós vemos que o primeiro homem caiu, mas o segundo... Começa uma nova criação em Cristo Jesus. O segundo veio para restaurar a nossa comunicação com Deus, para restaurar a nossa ligação com Deus. Vocês estão entendendo, minhas amadas? E aí o que acontece? Essa mulher, que era para ser honrada, ela desprezou a autoridade do Senhor. Essa mulher, ela simboliza a noiva distraída, a noiva que não está nem aí com o noivo. A noiva que desonra o noivo. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Vasti simboliza um tipo de igreja e Esther simboliza outro tipo de igreja. Quando nós lemos a Bíblia, as mulheres, nós vemos assim um relacionamento entre Deus e o seu povo no Velho Testamento e entre Jesus e a igreja no Novo Testamento. Só que a Bíblia toda converge para Jesus Cristo. Então, quando nós lemos toda a Bíblia, nós vemos Deus querendo se relacionar com o seu povo. E o seu povo fugindo da sua presença. Deus querendo honrar o seu povo. Mulher, Deus quer te honrar. Deus coroou a criação, fazendo você. Deus, a Bíblia fala que a mulher, ela é a coroa do marido. É a honra do marido. Vocês estão entendendo? Deus te fez para ser luz neste mundo e sal nesta terra. Deus te fez, Deus te criou, Deus te chamou e te resgatou como filha para você, e Ele te tirou do império das trevas para o reino da luz, para você manifestar as grandezas do seu reino, para você mostrar a glória do reino de Deus sobre a terra. Amada, você que se converteu, você que tem Jesus Cristo na sua vida, você é um canal de bênção. Você é luz na sua casa, você é luz na sua rua, você é luz no seu bairro, você é luz por onde for. Deus quer te mostrar. Deus não fez você para você ficar escondida. Como Jesus falou, que você é luz do mundo e sal da terra. Então Deus não te fez para colocar você embaixo de uma cama e ficar ali brilhando sozinha, apagadinha. Não. Deus te chamou. Deus te salvou para você ser luz nesse mundo e sal nessa terra. Mas o que está acontecendo hoje com as pessoas? O que está acontecendo hoje com a igreja do Senhor Jesus?
A igreja está distraída com as suas festinhas particulares. É o que aconteceu com Vasti. Vasti estava dando a festinha particular dela. Mas o que é festinha particular? É o teu celular. As suas coisas que você faz que não agradam a Deus, que te levam para longe de Deus. Deus está dando uma grande festa, queridas. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo o avivamento dos últimos dias. Não sei se você tem reparado, está havendo focos de avivamento em todo o planeta Terra. Você que tem o celular na mão, você tem o mundo na sua mão, você pode ver avivamentos acontecendo em várias partes do mundo. Cada culto que você vai e faz ao Senhor, lá na nossa igreja, meu Deus do céu, o que é aquilo? É a glória que cai todo culto. Né? Toda vez que eu vou naquele culto, eu falo, meu Deus do céu, a gente, no começo eu ia toda arrumadinha, maquiada, eu sei que nem um panda de lá. Eu desisti, eu falo, agora eu vou, porque eu sei que eu vou chorar mesmo, né? Eu vou me descabelar lá dentro. Que glória é essa? Deus está derramando unção, está derramando poder, está derramando uma unção de quebrantamento, de convencimento. E nós estamos fazendo o que com isso? Estamos distraídas. No momento do culto, a gente está pensando o que vai fazer. Antigamente, quando eu pregava, era diferente, né? A gente falava, você liga a televisão, hoje o povo não quer nem saber ter televisão mais, tem internet. Você pode ligar a internet em qualquer lugar, até durante o culto, você pode ficar lá vendo, olhando, em vez de você aproveitar aquilo, a festa que Deus está dando, a mesa que Deus está preparando para você, você está ali ligada na internet, meu Deus do céu. Ao invés de você estar conectada com o Espírito Santo, você está ali se distraindo com tanta besteira, preocupada. Antigamente a gente acordava e focava em buscar e ler a palavra. Hoje não, o mundo está tão doido que você já acorda bêbada de sono, já procurando alguma coisa para fazer, resolver problemas, e deixa de buscar o Senhor, deixa de orar ao Senhor, preocupada com as suas festinhas particulares. Não, porque eu preciso fazer curso disso, curso daquilo, eu preciso me atualizar, eu preciso não sei o quê, sendo que Deus tem preparado para você um banquete. Amém. As tuas festinhas particulares não vão te levar a nada. Estou dizendo que é pecar em festa. Não, nada disso. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Mas há momentos em que você precisa participar da mesa. Todos os dias Deus tem uma mesa preparada para você. Salmo 23, Davi fala que ele prepara uma mesa na presença dos inimigos. Que loucura é essa? Ele unge a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda. Isso é a honra que Deus te dá. Os teus inimigos, quem é o nosso inimigo? É o próprio Satanás. Mas nós temos um inimigo pior do que o diabo mesmo. Sabe qual que é? É você mesmo. É a sua carne. É a sua carne que fala para você, vamos para a esquerda. E o Espírito Santo está chamando você, não é para a direita, é para cima. E você, não, vou para cá. E o Espírito está chamando, não, vem para cá, né? E Deus prepara uma mesa. E o que é isso? Ele está falando para a tua carne, olha, vale muito mais a pena você estar aqui comigo do que estar buscando as coisas desse mundo, do que estar buscando satisfazer os teus desejos, satisfazer as tuas vontades, que não vão te levar para lugar nenhum. Como é maravilhoso nós temos o Espírito Santo conosco. A gente está muito entretida com as coisas desse mundo, preocupadas no que comprar. Você já percebeu a loucura que está, as comparações? Você já percebeu como os casamentos estão sendo descartados? Como as pessoas estão sendo descartadas? As pessoas estão adorando, amando coisas, né? E usando pessoas, quando deveria ser o contrário. Amar pessoas e usar as coisas. As pessoas viraram coisas. Agora fizeram uma cortina de fumaça com os bebês reborn, né? Gente, que loucura isso! Eu me recuso a acreditar que uma pessoa leve um bebezinho no hospital. Eu me recuso a acreditar nisso, gente. Isso é muita loucura. É muita loucura. Tem gente que se acha bicho, que anda que nem bicho. Ninguém quer ser barata, né? Barata ninguém quer ser. Aranha, não sei, nunca vi isso. Mas
Misericórdia, o que está acontecendo com o mundo? Que nível nós chegamos? Por isso que eu falo para você, querida, será que pode ficar pior ainda? Será que vai ficar pior ainda do que nós já estamos? Será? Misericórdia. Mas eu acredito que a igreja não vai mais estar aqui, não. Eu oro e falo, Senhor, me leva antes disso. Não quero ver essas coisas. Né? Nos leva. Né? E eu me preocupo agora, não é só nem com os meus filhos, agora é com os netos. A gente se preocupa com os netos. O que vai ser da nossa descendência, da nossa geração futura? Só que no meio dessa loucura toda, queridas, existe uma festa, existe um banquete. E Deus te chamou para participar desse banquete. E esse banquete Ele quer curar com você, noiva de Cristo, com você, igreja do Senhor. O que você tem feito? Você tem dito não para o Senhor. Às vezes Deus te leva para um banquete lá no caixa do mercado. Às vezes no caixa, passando pelo mercado, Deus prepara uma mesa ali para você. Você está passando as suas compras e a mocinha do caixa começa a puxar assunto. Começa a falar da vida dela para você. E você está com uma oportunidade enorme de colocar a sua coroa e se exibir ali. E falar do amor de Deus. E falar como Deus é bom. Eu tenho uma amiga que está lá fora, está lá na Europa. E ela foi para uma situação lá que aconteceu na vida particular dela. E ela me ligou hoje toda feliz. Falando, puxa, eu vim aqui passando um momento difícil, triste das nossas vidas e tal, tendo que resolver tantos problemas, mas eu falei de Jesus para uma mulher que foi comprar um imóvel deles lá, e essa mulher chegou toda pomposa numa Porsche, não sei o quê, e todo mundo bajulando a mulher, e a mulher olhou para essa minha amiga e começou a falar, abriu a vida dela, que ela estava péssima e tal. E ela começou a falar de Jesus, a mulher começou a chorar na frente dela. Deus preparou uma mesa ali. E ela começou a falar do amor de Deus e ganhou essa mulher para Cristo. Glória a Deus. Na Europa, num lugar frio, morto espiritualmente. Queridos, nós não podemos perder. E ela estava toda feliz. E eu senti essa alegria, eu até arrepiei. Eu falei, meu Deus, como é gostoso isso. Como é gostoso você ganhar uma alma para Cristo. Como é maravilhoso você participar disso. Como é maravilhoso as pessoas olharem para você e ver a luz de Cristo brilhando na sua vida. Isso não tem preço que pague. Pode o inferno todo se levantar, pode o mundo cair. Você sabe para onde você vai. E você pode levar pessoas com você. Porque você foi chamada para brilhar. Vasti não quis isso, ela perdeu tudo. Eu anotei algumas coisinhas aqui que essa mulher perdeu na vida dela. Ela perdeu a autoridade que ela tinha. Quando você diz não para o Senhor, você vai perdendo a sua autoridade espiritual. Não é que porque você não falou uma vez para alguém que Deus vai tirar, mas quando você sai da presença do Rei, quando você sai dessa festa, porque cá entre nós, meninas, tá na casa do Senhor, tá aqui, ó, é festa, não é? É tão bom você ir para a igreja, é tão bom você estar no meio de pessoas do Senhor, é tão gostoso quando você encontra uma turma da mesma, que tem a mesma fé que você. Você pode ir para outro país. Eu lembro quando a gente foi lá para Jerusalém, né, lá para Israel, né? A Joyce foi junto, né? E aí quando a gente chegou lá, a gente viu tantos povos, era época de Páscoa, então tinha muitos cristãos chegando, e eles estavam ali para comemorar, celebrar a Páscoa. Então tinha gente de tudo que é tipo, de modelo, tinha umas africanas, umas mulheres da Etiópia, que elas estavam totalmente enfeitadas, era uma coisa linda de ver, aquela coisa colorida, com coisa na cabeça, cada um de um jeito, mas todos ali se abraçando. Aí eu fui lá, vamos tirar foto e conversar. Oi, você também é cristão, glória a Deus. E abraça e beija. Parece que você é da mesma família que você não vê há milhares de anos. Essa é a festa que Deus prepara para nós, queridas. Aonde você encontra um crente, é fácil detectar, né? Você está conversando, pela conversa você vê que a pessoa é de Jesus. E aí você, você é crente, né? Eu sou, glória a Deus, né? Já estamos em casa. Aí a festa começa, né? E ali a conversa é gostosa, porque não tem fofoca, não tem maledicência, não tem, você viu o que fizeram? Não, é gostoso, você só fala de bênção, você só troca mensagens boas, e como dizem por aí, aquela energia boa, né?
aquela energia gostosa, porque é uma energia que sai da gente mesmo, a energia do Espírito Santo. É maravilhoso, queridas. Então, quando você sai dessa festa, você vai perdendo a autoridade, você perde a influência sobre as pessoas. Não sei se vocês já viram pessoas que se afastaram da presença de Deus. Parece que a pessoa vai perdendo o brilho, vai perdendo a luz, o rosto começa a ficar pesado, aquelas olheiras, aquela cara assim encarregada, não é verdade? Alguém já teve esse desprazer de ver alguém se afastando da presença de Deus? Eu já tive. É triste demais. Mas eu me alegro quando eu vejo a pessoa que se afastou voltando. O rosto começa a brilhar de novo, né? O semblante muda, a pessoa vem com aquela, uau, né? Porque ela está com Jesus de novo, gente. Então, outra coisa, você perde a sua coroa de glória. Além de que você perder a luz, você perde a coroa que Deus te dá. Meu Deus, que tristeza. Você esfria no amor. Vasti, ela estava completamente gelada. Queridas, aquela mulher, ela, naquela época, ainda mais no lugar onde ela estava na Pérsia, para aquela região lá do Irã, Iraque, até hoje as mulheres, elas têm que honrar o marido. E o costume delas é usar burca, é se vestir, é se cobrir toda, é ter um respeito. O homem que tem que estar à frente, a mulher só está ali para fazer as funções dela de elevar o marido, né? E ela descumpriu totalmente. Ela descumpriu totalmente. Outra coisa que Deus te chama para fazer é obedecer aos seus mandamentos. Mais nada. É tão fácil, gente. Quando você tem o Espírito Santo, é tão fácil amar Deus. Quando você está cheia do Espírito Santo, é tão fácil amar o próximo. É tão fácil você se doar ao próximo. É para isso que Ele te chamou. E quando você diz não, quando você fala não, sabe, quando você vê um pobre na rua, e você não quer estender a mão, a pessoa que vem pedir dinheiro, o teu coração trava. Hoje em dia a coisa está tão feia, queridas, que a gente tem até medo de abrir o vidro para dar uma comida para o menino que está pedindo lá fora. Que a gente acha que eles vão assaltar a gente. O nosso coração se fechou. A palavra de Deus diz que no final dos tempos, o amor se esfriaria. Os filhos seriam rebeldes aos pais, os pais seriam também... Tanto é que lá em Malaquias, o último profeta, o penúltimo, né, do Velho Testamento, diz que no final dos tempos ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque nós estamos vivendo esse tempo que o amor se esfriou. Acabou. As pessoas não têm respeito. E Deus está te chamando para ser uma mulher que brilha no meio das trevas. Amém. Não recuse o convite do rei. Não recuse o convite do rei. Outra coisa que acontece com você, há uma distorção da imagem de Cristo. O que a gente está vivendo hoje também? Uma distorção da palavra de Deus. É ou não é? Estão pregando um evangelho maluco por aí? O evangelho fácil. Né, lindo? Meu lindo, venha como está. Aquela fala mansa, aquela fala de sua... Pode continuar no pecado, porque Deus te ama assim mesmo. Jesus te ama, né? O evangelho está muito fácil. Eu sei que estão jogando uma rede larga porque Jesus está voltando. Mas se você quer realmente seguir a Jesus, a coisa é mais apertada. Não é a rede, é o anzol. Não é sobre rede, é sobre anzol. É você estar na presença de Jesus e andar com Ele. Né? Hoje o evangelho está sendo distorcido, é tão triste de ver. Eu não quero nem entrar nesse detalhe, mas para você que está bem informada, você vê, né? Como eles estão pregando o evangelho hoje em dia. Como as coisas estão esquisitas, estranhas. As igrejas estão abrindo igreja para tudo que é tipo de gente. Tipo, venha como está e continue desse jeito, porque tá tudo bem, né? Para que Jesus morreu então? Deus assassinou Jesus naquela cruz? Foi um grande assassinato que Deus fez, só para mostrar para o mundo, olha como eu amo vocês, mas eu acabo aqui. Para que Jesus morreu? Para nos resgatar de volta para Deus, queridos. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, Deus abomina pecado. A Bíblia fala em Isaías que Ele vira o rosto para os nossos pecados. Ele não suporta os nossos pecados.
O Senhor não suporta a mentira. O Senhor não suporta o adultério. O Senhor não suporta quando nós roubamos, matamos, enganamos, desonramos pai e mãe. O Senhor não suporta quando adulteramos, cobiçamos, invejamos. Ele vira as costas. O Senhor não suporta, e vou dizer uma coisa mais pesada ainda, quando nós mudamos a natureza do nosso corpo. Porque Deus te fez com uma natureza. E quando você muda essa natureza, você está sendo rebelde contra Deus. É uma Vasti dizendo, não, eu não quero participar da mesa do rei. Quando você pega uma bonequinha e começa a tratar como se fosse gente, e não ajuda as pessoas lá da África, as pessoas do seu bairro, as pessoas que estão ali na esquina pedindo dinheiro, mas gasta rios de dinheiro com cachorro, com pet shop, nada contra, eu tenho meu cachorrinho. Cuido dele com carinho, com amor, mas é um animal. É um animal. Gastam rios de dinheiro. Leva o cachorro para passear no carrinho. Senta na mesa e pede filezinho de frango pro cachorro. Gente, tudo bem. Tudo bem, mas tudo tem um limite, né? Esse dinheiro investido com essas coisas podia estar sendo doado para instituições. Enfim. Então, não vamos deixar a imagem do Senhor ser distorcida na nossa vida. A gente tem que amar essas pessoas, que são pessoas extremamente carentes, que sentem falta de Deus na vida delas. Eu acho lindo, né? A pessoa que tem uma ONG que cuida de animais, eu acho maravilhoso isso. Você cuidar dos animaizinhos que são, enfim. Mas existem vidas precisando de salvação. Os animais são todos de Jesus. A Bíblia é muito clara lá em Mateus 6, quando fala que ele cuida das aves do céu, ele cuida dos animais. E ele fala assim, você acha que Deus não vai cuidar de você? Se ele cuida dos próprios animais, ele não vai cuidar de você? Mulheres de pequena fé. Então, e por último, né, a ira de Deus se acende. A gente não pode deixar de ver lá no livro de Apocalipse a carta para as 7 igrejas, quando Jesus diz, né, eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Se você ler as cartas de Apocalipse, Deus tem sempre uma repreensão para a sua igreja, só uma que ele não repreendeu, mas todas ele repreendeu, que deixou o primeiro amor, que o primeiro amor não está na prática das primeiras obras, que tolera Jezabel, que é vaidosa, que é orgulhosa. Nós precisamos voltar. Acho que aqui hoje só tem, Deus preparou esse momento, porque essa palavra era para nós, igreja do Senhor Jesus. Era para nós mesmo, igreja do Senhor Jesus. E eu já previa isso, porque quando eu fui estudar, eu falei, já entendi, Senhor, essa palavra é para a igreja. Deus te chamou, mulher, para você ser um exemplo na sua casa. Deus te chamou para você promover a festa do rei no seu lar, com seu marido. Se a gente for entrar nessa questão, né, de casamento, a Bíblia é muito clara. Lá em Efésios, lá em 1 Pedro 2, 1 Pedro 3, 3, que fala que as mulheres ganham marido sem palavra, que as mulheres têm que ser boas mães, boas esposas, amar os maridos, respeitar os maridos. Na verdade, a Bíblia fala que a mulher tem que respeitar o marido, porque amar a mulher ama naturalmente. E o homem amar a esposa, assim como Cristo, né? O homem tem que ser o cabeça da esposa, assim como Cristo é o seu cabeça. Então, nós temos que amar, honrar nossos maridos, dar exemplo, ser luz, colocar uma coroa na cabeça. A Bíblia fala também que a mulher é a coroa do seu marido, não é a coroa velha, não, é a coroa. É a glória do seu marido. Meu marido adora essa parte, fala, ai, minha coroa aqui. Ai, meu Deus. Mas nós somos a glória dos nossos maridos, né? O marido que ama a esposa gosta de apresentar a esposa e apresenta com orgulho. Olha, essa aqui é minha esposa, né?
Mas você tem que ter mérito nisso. Você tem que fazer para merecer isso. Porque se você for uma Vasti que desonra o seu marido... Eu lembro que assim que eu me converti, que eu comecei a fazer os cultos em casa, ainda era na outra casa. E eu não sei se a Joyce era desse tempo. Lembra que veio um apóstolo na minha casa, da Guatemala? Você estava nessa época? Na outra casa. E esse apóstolo, ele me deu até ele veio com um monte de disquete, oh meu Deus, negócio mais tem, de pregações dele para mulheres. E ele deu para mim, que honra, né? Porque ele era da outra igreja, e aí falaram, você pode receber na sua casa? Eu, claro, posso aqui. E ele me presenteou com isso, mas foi de Deus. Porque eu estava recém-convertida, e ele ficou hospedado na minha casa e tal. E aí nós fomos fazer um culto, ele ministrou lá em casa, e aí ele pediu aí meu marido pediu para eu cantar uma música lá, no louvor, e aí eu falei, não, esse não. Tomei uma bronca. Como você está desobedecendo seu marido? Porque quando a gente vem do mundo, né, a gente não está nem aí, né? E o meu marido foi todo, né? Canta aquela música lá, não sei o quê. Eu falei, não, essa não. Eu já preparei aqui o roteiro, vou cantar essas aqui, né? E o apóstolo falou assim, não, você vai cantar o que seu marido te pediu, sim. Uau. A mulher tem que obedecer ao marido. Eu fiquei, desce, teu marido. E a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo, porque a gente não nasce sabendo, não é verdade? Há 30 anos eu estou sendo forjada pelo Espírito Santo, né? Cada dia mais, né? E conforme a gente vai crescendo, a lixa é mais grossa e o negócio é pior, né? E eu nunca vou me esquecer disso. Então, às vezes, são as mínimas coisas que a gente faz, que a gente está desonrando. As mínimas coisas é falar mal de alguém, é desrespeitar o marido, desrespeitar alguém. Não estou falando só de autoridades espirituais, de pastores, lideranças, estou falando do próximo mesmo. Quando você expõe uma pessoa, você está dizendo não para Deus. Você está dando uma de Vasti. Né? Deus quer você, mulher. Deus quer você para brilhar. Vasti não quis e Deus levantou uma Esther. Essa brilhou. Ela veio... A Vasti, ela era filha, ela era descendente de realeza. Ela era neta de um... Acho que era... Ai, meu Deus, esqueci o nome do rei, perdão. Depois eu escrevo aí. Eu escrevi para vocês. Mas ela era neta de um rei. E acho que o rei da Babilônia. Aquele que... Ai, meu Deus, o rei... Aquele que apareceu a mão escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim, meu Deus, fugiu o nome. Eu tava... Isso, ela era descendente deles, Então ela era uma mulher da realeza. Ela era filhinha de papai. Ela se achava, ela tinha todo o poder. E Deus a bateu. Deus exalta os humildes e abate os soberbos, queridas. Grave bem isso. O fato dela não ter honrado o rei, ela foi rebaixada. E Deus levanta uma mulher que nós vamos falar na próxima semana dela, Esther. Que o nome dela, esse nome deram para ela, que significa estrela. Mas o nome verdadeiro dela, que a família judia deu para ela, era Hadassah. Uma murtinha, uma plantinha. E ela foi elevada com condição de rainha. Deus exalta os humildes, mas abate os soberbos. Então, acredite nisso, querido. Quando você desobedece uma ordem do rei, você está dando uma de soberba. Quando você deixa de honrar o seu rei. Quando é que você deixa de honrar o seu rei? Quando você está na carne. Leia Gálatas 5, 19 até o 23. As obras da carne, fruto do Espírito. Quando você fala mal, quando você xinga, quando você briga, quando você adultera, peca. Não estou falando de pecadinho, pecadão, porque é tudo uma coisa só, é um pacote só, erro, é pecado. Você está desonrando o rei, aquele que te deu uma coroa, aquele que te honra na presença dos seus inimigos. Não seja assim, não seja como Vasti. Igreja do Senhor Jesus. Não se distraia com as suas festinhas particulares.
Não se distraia com os grandes conglomerados, né? Hoje em dia tem tantos ajuntamentos, né? A gente estava falando disso agora, né? Quando a gente começou há 30 anos atrás, 25, sei lá, aqui em casa, né? Era só a gente, né, Joyce? Tinha pouquíssimos grupos de mulheres, quase nada. Hoje tem direto, você escolhe onde você quer ir. Lotado, ajuntamentos, glória a Deus. Mas às vezes as pessoas ficam preocupadas em fazer uma performance. Ai, vamos fazer uma estratégia X, vamos fazer não sei o quê, e faz uma festa assim, faz um chá, e é o tema, todas de pink, todas de azul, todas de amarelo. Ficam mais preocupadas com o fazer do que com o ser. Não estou criticando não, tá, gente? É legal isso, é bacana. Mas qual é o objetivo disso tudo? Né? É melhorar? Porque o que eu tenho visto hoje em dia é você se sentir bem, é você ser edificada, é você. E o próximo? E o próximo? E o estender a mão? E o ajudar o pobre, o necessitado, o aflito? Meu sonho é fazer uma grande festa para os mendigos. E eu espero que vocês entrem nessa loucura comigo. Tem uma amiga minha... Porque vocês vão servir eles junto comigo. Uma amiga minha... Bora, só essa. Uma amiga minha vai fazer ela vai fazer uma mesa posta na Zona Norte. É uma pastora, ela foi morar na boca do furacão. Glória a Deus. E ela tá montando, ela tá arrecadando recursos. Ela vai fazer uma mesa posta pros mendigos. Ela tá indo servir eles nos pratinhos, mas resolveram fazer uma mesa para eles. E vai ser agora, acho que começo de junho. Bora lá, gente. Agita aí que nós vamos. Bora, eu sou da imaginação. Eu sou dos doidos. Então é isso, queridas. Estamos vivendo o final dos tempos. É fácil fazer reunião, todas lindas, maravilhosas, perfumadas e cheirosas. Que gostoso. Às vezes a palavra que eu trago pode não ser uma palavra assim que vai alimentar o seu ego, né? Você é rainha, você é princesa, e põe coisa na cabeça. Ai, você é filha do rei. Ai, eu sou linda. Olha o espelho. Eu sou Esther, eu sou Esther. Mas Esther teve que ser moidinha para chegar na condição que ela estava. Sim. Nós vamos falar dela. E foi muito sábio, né? Muito sábio. Agora o Vasti, que tinha tudo para ela, ficou ali no meio das festinhas particulares. Mas olha, congressos e etc e tal. Cuidado com isso. Olha que doido, né? Que geralmente a facilidade faz a gente se perder, não é a dificuldade, né? Exatamente. Tava fácil, acessível, era dela já. Geralmente a gente, assim, quando tá tudo bem, é mais fácil do barco afundar do que quando tá. Para terminar aqui, a gente tá vivendo na época da dopamina. Todo mundo buscando por dopamina. E vamos ver aqui, o que tem hoje? Você fica o dia inteiro com o celular na mão, né, escutando, e vai compartilhando. E o que vai me ajudar agora? O que vai me agradar agora? E aí vem, e eles sabem como te pegar. Né? Eles escutam o que você fala. E eles jogam ali o que você quer comprar, o que você quer consumir, se você quer viajar, se você precisa de um médico, não sei o quê. Tá tudo ali na sua mão. E você quer dopamina. E o que acontece? Essa dopamina, na igreja você não vai encontrar. Porque na igreja você vai encontrar confronto. Eu sinto muito, você que ligou aí agora, você que está aqui comigo, se essa palavra não está alimentando o seu ego. Mas Jesus não te salvou para alimentar seu ego. Jesus te salvou para você ser luz no meio das trevas. Para você se exibir, sim, para o povo, mas se exibir como luz. Aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Então, se você quer se exibir, que seja por baixo, que seja na humildade, que seja no amor. Como eu falei, é no caixa do mercado, é na escola, você vai levar seu filho numa natação, alguém senta do teu lado que está ali atribulado, você vai falar para ele do amor de Deus, você vai no seu trabalho, onde você estiver, Deus quer que você seja luz. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Fecha os seus olhos, vem cá. Vem aqui me ajudar. Fecha os seus olhos, Vamos orar, porque eu sei que muitas são as nossas distrações e Deus agora Ele quer. O Espírito Santo quer trabalhar em você. A gente vive num tempo tão doido. Parece que o Evangelho está se perdendo, sabe? O Senhor, Ele quer que
você volte ao primeiro amor. Como ele diz lá em Apocalipse, eu quero que você volte à prática das primeiras obras. Eu tenho orado sobre isso, eu tenho falado, Senhor, lá no começo parece que eu tinha mais amor, mais empatia. O que está acontecendo comigo? E não é só comigo não, eu sei que com muitas aqui está acontecendo isso tudo mesmo. Lá em Apocalipse Deus fala assim, né, capítulo 2, ele fala, eu vou ler para vocês rapidinho esse texto aqui, para a gente orar sobre isso. Ele diz assim, em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, ele fala assim: conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e que puseste e que não pode suportar os maus, e que puseste a prova os que se dizem apóstolos e não o são. Que forte, que forte. Aqueles que se dizem apóstolos e não são. E os achaste mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. O que é remover o candeeiro? É remover o Espírito Santo. Lá em Salmo 51, o Davi ele fez uma oração assim: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. É como se ele estivesse dizendo assim para Deus: pode matar meu filho, que ele está quase morrendo mesmo, pode me tirar o reino, pode me tirar tudo, Senhor, mas não tira de mim a tua presença, Senhor. Amém. Não tira de mim o teu Espírito. Você pode ficar sem tudo na sua vida. Você pode perder tua casa, teus bens, tua saúde, tudo, mas a presença de Deus não pode sair da tua vida. Sabe por quê? Deus não te criou para você ficar nesse mundo aqui por sei lá eu quantos anos. Deus te formou, te criou, te chamou, te colocou numa condição de filha para você viver uma vida eterna. Não troca essa vida eterna por causa dos teus pecados, por causa de uma rebelião, de uma desobediência. Arrepende-te, volte às práticas do primeiro amor. Quando a gente se converte, a gente quer, abraçar o mundo, né? E depois a gente vai ficando frio, a gente vai ficando religioso, a gente vai endurecendo o coração, a gente vai ficando seletivo, vai julgando igrejas, vai julgando todo mundo e não se entrega mais como a gente se entregava. Deus está chamando você para sair desse ativismo e voltar à prática do primeiro amor. Para que o candeeiro não seja removido. Amém? Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração e fala assim, repete comigo essa oração, fala: Senhor,